brasileiro em Igrejinha, o teto era 1.800 no setor, né? O setor do relevo era 1.800, mas lembra que quando abria lá para direção ao asfalto, ia descendo o teto. 1.500, depois um outro degrauzinho, 1.300, né? Porque que, na verdade, lá na ponta, cara, a proximidade... Imagina, Sapiranga está a 55 quilômetros de estrada do Salgado Filho. Então, linha reta, cara, é muito perto. A gente viu vários Boeings passando ali, quando a gente estava atacando lá, indo para a Igrejinha, a gente viu que o avião estava passando lá, sub-2000. Exato. Então, acaba que a gente tem essa limitação por causa do Salgado Filho ali, né? Ainda mais quando é o oeste, que eles fazem a entrada passando na cidade de Taquara, que é naquela parte do corredor visual ali que nós temos e não tem como passar. Porque quando é um vento leste, eles passam um pouco mais alto, que eles têm que ir adiante do Salgado Filho, fazem a volta para daí vir pousar. Mas quando é o oeste, sudoeste, eles já entram na perna final, sabe? Então, é mais complicado para nós aí. Eu vou dar um relato aqui, para mostrar que é possível. A gente tem aqui um vizinho, né, do espaço aéreo ali do lado do CAL, que a gente voa bastante, que eles conseguiram emplacar uma operação de paraquedismo ali, do lado da terminal. Reclamaram, né, as linhas aéreas, mas o cara tem um museu aeronáutico, o cara contratou um despachante para fazer. Então, assim, eles ativam por telefone e os caras choram livre, né? Então, eles operam, então, às vezes, não deixar permanente. Eu acho que se a gente fizer espaços aéreos ativados por coordenação, a gente não precisa pedir uma coisa muito exagerada, porque usa só quando tiver necessidade mesmo, né? Isso acaba sendo um caminho mais viável. Sim. Não tem como exigir no dia a dia esse teto, né? Então, a ideia a gente já pede justamente nos eventos, né? Para ver se a gente consegue fazer provas bacanas aí. Se pegasse o dia da semana antes, que vocês falaram, que deu 40 graus lá, né? Ia ser difícil, né? Ia ser muito difícil, porque no final de semana anterior tinha Campeonato Gaúcho de Asa Delta. Várias infrações de espaço aéreo, pessoal penalizado, e estava falando que estavam saindo de 1.200 por aí com a barra grudada no joelho, e subindo 6,7, imagina se é a gente que é mais lento, cara, mas ia parar com zero todo mundo. E passa muitas termais também, né? Exato, também, daí tu acaba forçando para sair antes e não chega na próxima, né? Exatamente, e o teto estava alto, né? Nessa semana aí. Sim, na semana anterior estava. Um teto de 2.000 ali já seria um teto excelente para provas. Sim, seria muito bom. Até porque esses tetos aqui não é exceção, entendeu? O nosso voo tradicional é ali 1.500, 1.800. Quando passa disso, já é exceção. Sim. Mas para nossa localidade aqui, se nós conseguíssemos um teto de 1.800, cara, seria fantástico. Fantástico. Já seria uma conquista. Tem o 1.500, 1.600 para planar ali entre os pilões, já é bastante coisa. Já dá um fôlego bem maior, né? Exato. Exatamente, Agora, uma pergunta assim, né? Qual que foi a questão mais difícil? Quer dizer, qual que foi o trecho mais difícil da prova? Eu acho que é notório que foi logo aquele começo ali, né? Onde ficou 80% do pessoal ficou. E eu queria ver se tem um daqueles desgarrados que continuaram voando depois, né? Eu estava vendo o Moa, o próprio Wojcik, que acabaram chegando perto do gol lá, fizeram lá uns 400 pontos de 600, mas eu não sei se eles sobreviveram àquele início ou se eles estavam vindo bem depois. Você consegue pôr aí o Moa, talvez? Ah, não, você já não está projetando, né? Eu não sei se se algum deles tem na live. Mas eu posso projetar rapidinho aqui, ó. Tá gravando, né? Tô gravando. Eu comecei a gravar tarde, eu esqueci mesmo, cara. Aqui tá o Luciano Horn e o Rafael Wojcik. Isso. Eu lembro que o Horn já tá batendo o pilão lá, cara. O Wojcik atrasou a hora que ele foi abastecer de novo antes de atacar o primeiro pilão. E isso deu a sobrevivência para ele. Ele foi atacar a serrinha lá com uma gordura de altura, né? Então, essa corrida desenfreada, se a condição funciona, todo mundo sobrevive. Mas como foi atacado muito baixo aquela primeira serrinha, depois do primeiro pilão,
filtrou geral ali, né? Alguns só atrasaram e outros já ficaram ainda. Depois a volta também, né? Acho que bem que o Horner falou, deu aquela mascada na condição, né? Ela deu uma fraquejada mesmo, e depois religou, né? Sim, que na verdade a previsão não bateu 100%, né? Porque que era para o vento diminuir e virar um pouco, era um sudoeste mais para sul, né? Vamos dizer assim. Acabou que não ficou isso, sabe? O vento não deu aquela diminuída boa, tanto que a gente chegou no gol lá no final da prova e tinha vento lá na cidade de Igrejinha, né? E pode ver as derivas ali, ficou um sudoeste puro, né? Cravado A deriva inteiro, da né? termal, aquela linha. Exata. Não chegou a virar. Uma curiosidade aqui do voo do Boutique, cara, que quando eu pousei, eu peguei e mandei uma mensagem para ele, onde eu pousei, né? Falei, tô por aqui, qualquer coisa a gente conversa. E ele pousou, tipo, uma hora depois que eu, exatamente, ele não tinha visto a mensagem, mas ele pousou exatamente no mesmo lugar que eu pousei. E ele mandou para mim uma mensagem, cara, você tá do meu lado, onde é que você tá? Eu falei, pô, já fui embora, fazia mais de uma hora já que tinha saído. Coisas do voo. Ali mais ou menos é a cordilheira mais para a direita, né? Porque tem as duas cordilheiras ali, né? Pequeninhas. Ali é mais à direita. Funciona bem, mas a gente tava muito baixo, baixo, né? A hora que eu passei aqui, eu tava com 120 metros de altura, cara. Eu só fui indo pro pouso, vi o pouso mais longe, eu vi que chegava tranquilo e aqui já nem tentei. Aqui foi um liftzinho que a gente tentou fazer, mas não segurou e foi pouso. Olhando essa cordilheira, Horn, são duas ali, né? E à esquerda a gente tem o oeste, né? Isso. Então, na parte da tarde ali, por exemplo, 2 da tarde, a prova rolando, o lado esquerdo da cordilheira está aquecendo mais que o direito. Sim. É que com o vento, essa cordilheira funciona com todos os ventos, tá? A vantagem do oeste e sudoeste é que, além da alimentação solar, ela tem alimentação do vento, né? Porque senão fica só na saída de rotor, vamos dizer assim, né? Quando está um vento sudeste, um leste, ela funciona também. Ela funciona também, porém é de rotor, assim. E por isso que eu acho que nesse dia ficou meio que residente as térmicas, porque, cara, a insolação e o vento constante ali ficou alimentando e, cara, virou aquela pedreira. Eu acho que eu nunca tinha pego isso ali, cara, porque a gente pegou 4 vezes a térmica no mesmo ponto, bem dizer, sabe? Derivando um pouco pro lado ou pro outro, mas foi muito próximo, se tu olhar o track. Então, interessante, cara. Interessante de ver como o vento ali ficou com a termal constante. E para você dizer que é raro, é porque é raro mesmo, né? Porque quantas horas de voo que você tem ali na região, já deu para ver que tem uma residente ali ancorada naquele lugar. É que a nossa região clássica, o vento aqui é o sudeste, né? Então a gente voa muito do sudeste. O sudoeste a gente acaba voando pouco, sabe? Porque que a região é tradicional vento sudeste, sul-sudeste, assim, leste, são os quadrantes principais. Mas para a prova, o sudoeste acaba sendo melhor, porque é o que bomba mais, é o que fica melhor assim para fazer as provas. Sapiranga, até quando vai essa temporada aí, que acho que começa ali em dezembro, né? Começa a dar voos bons Sapiranga, é isso? Meio de novembro, vamos dizer assim. Novembro dá voo, daí tem um pouco mais de vento. O bom mesmo é o mês de dezembro, né? Vamos dizer assim que todo mês de dezembro e os primeiros 15 dias de janeiro, vamos dizer. Depois já começa a ter influência de CB, que é natural do verão, né? Sim. E agora dá para dizer que, cara, é difícil já, agora acabou já. Começa a entrar mais agora o vento norte, nordeste, daí a gente acaba tendo que voar em outros sítios de voo, porque aqui começa a virar exceção já um voo bom. Já sai da temporada. Horn, mudando de saco para mala, cara, e essa classificação para o Mundial, da seleção brasileira, é a primeira vez que você vai para a seleção brasileira, né? Do Mundial, sim. Mas eu participei a primeira vez pela equipe brasileira no Pan-Americano de 2008, porque daí eu tinha ganho o Campeonato Brasileiro em 2007
E daí foi a primeira vez que teve o Pan-Americano também, né? E daí eu integrei a equipe daquele ano lá. E agora para o Mundial, então, é a primeira vez. Mas você já tinha essa perspectiva de ir? Já estava no radar aí? Ou foi meio surpresa, assim? Pegou meio... Opa! Mais ou menos. Vamos dizer assim, quando eu fui para Baixo Gandu ano passado, eu tinha expectativa de ir bem e tentar uma vaga pro Mundial. E me deixou... A minha competição de Baixo Gandu me deixou mais ainda otimista pelo fato de que eu fui muito bem em Baixo Gandu. Eu fiquei muito feliz porque foi acima do esperado, sabe? Eu saí de casa sem aquela expectativa de um objetivo, porque fazia tempo que eu não voava o PWC. A última vez que eu tinha voado era 2016 e acabei indo muito bem naquela semana, deu tudo certo. E por causa de um dia que a gente errou, a gente fez umas apostas lá, só que a gente errou tudo, eu ainda acabei caindo para 13º, classifiquei para a superfinal no México, mas aquela prova atrasada me tirou do pódio da etapa do PWC, então, vamos dizer assim, estava contente demais, né, fazer um pódio, imagina, chegou na sexta-feira, eu estava em sexto na etapa do PWC, então estava fantástico demais, né. Uhum. E daí ainda no último dia eu consegui ficar em terceiro na prova, me recuperei ainda, voltei para ganhar mais posições. Que PWC o ritmo é outro, né? Cara, tu comete um erro, te passa 20, 25 pilotos, tu comete 2 erros, tu tá no terceiro pelotão. E isso aí, no final, tu não consegue mais buscar, mesmo com prova longa e dias bons, é muita gente na frente, é muita gente. E daí, com a questão de classificado para o México, só que o México eu não tinha expectativa de ir. Eu já tinha ido para Baixo Gandu, pensando que se classificasse de não ir para o México. Foi um lugar que nunca me agradou, assim, o Vale del Bravo. E situação para classificar para o Mundial, porque que os demais que tinham notas boas teriam mais essa chance lá na superfinal, né? O próprio Érico, Gilmar, Barro, toda essa turma aí. Acabou que ajudou que eles não conseguirem muito bem lá, né? Tava uma condição um pouco fraca, tava cedo para a época forte, vamos dizer, do México, que o bom mesmo é o mês de janeiro, e a superfinal foi em dezembro. E com isso, daí com o passar das semanas lá do México, deu para ver, opa, daqui a pouco vai dar para dar uma beliscada aí. E se confirmou daí, acabou confirmando, porque os outros dias o pessoal acabou não indo bem também e não conseguiram tirar a minha colocação da posição aí do ranking. A seleção, Luciano, para fazer parte da seleção brasileira, né? É basicamente ranking, tem alguma outra exigência, assim, que é feita para você conseguir integrar a seleção? Como que é feito isso? Hoje, a regra da montagem da equipe que representa o Brasil, ela é baseada num percentual de provas do brasileiro. Então, por exemplo, em 2022, a gente foram 10 provas, né? 10 provas no brasileiro. Daí, então, a regra para compor essa equipe brasileira se pega 80% dessas provas, ou seja, vai ser 8 provas que vai valer para ranking. E assim, 50% dessas provas, evento fora do brasileiro. Por exemplo, pode ser PWC. Hoje era só PWC e Pan-Americano, tá? A gente teve uma mudança agora no ranking para esse ano, mas então o que compõe o ranking seriam 4 notas do brasileiro e poderia ser pego mais 4 notas de outros eventos. Quem não tinha PWC, quem não tem outro evento, acaba pegando as 8 do brasileiro. Só que fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque que notas do PWC, ela tem um bônus a mais. Ou seja, se tu faz 1000, uma nota de 1000 no brasileiro, tu vai somar no ranking 1000.
Se tu faz numa etapa do PWC 1000, tu vai somar 1030, porque pela dificuldade foi acrescentado esse bônus aí de 103 numa etapa normal de PWC. Agora, se tu faz 1000 numa super final, tu vai somar para o ranking 1050, porque que é mais difícil ainda. Então é 1.05. Então quem vai disputar apenas com as notas do brasileiro, fica muito difícil para entrar na equipe que vai representar o país no Mundial. Tu tem que fazer hoje etapas de PWC para tentar esse bônus extra. Porque que é tão equilibrado que acaba decidindo isso ali. Por exemplo, eu fiquei na terceira posição, apenas 9 pontos na frente do Érico, que está na lista de espera para integrar a equipe. Cara, isso aí que está disputando com notas sem ser de bônus, de PWC, cara, é muito difícil. Não vai conseguir. Então, para almejar entrar numa equipe, assim, tem que buscar uma nota fora. Tá? Agora, para o próximo ano, a gente fez uma alteração que vai valer outros eventos. Por exemplo, o próprio British Open agora, que vai ter em Castelo, vai poder ser pego notas, eventos na Europa, vários campeonatos fora do brasileiro e PWC vão poder ser utilizados para compor um ranking brasileiro para montar um time vai representar o Mundial, uma equipe no Mundial, entendeu? No regulamento brasileiro tem bem explicado lá, quem quer olhar mais a fundo, assim, tudo. E vocês chegaram a cogitar usar o próprio WPRS em... Vocês chegaram a cogitar usar o próprio WPRS para fazer essa seleção? Não. Na verdade, não é que não cogitaram, é que sempre foi pensado assim, ó, que é importante também ter eventos que tenha disputa entre os pilotos. Porque daqui a pouco, se tu pegar só um WPRS, tu vai pegar assim, piloto X voa um brasileiro, por exemplo, e o piloto Y voa campeonato mundo afora. Entendi. Não vai ter essa disputa direta entre eles, né? Então, sempre foi levado em conta de usar a nota do brasileiro, para justamente ter essa disputa entre os pilotos. Isso já, uma época eram menos notas que podia ser pego de campeonatos fora do brasileiro. Só que daí, com o passar do tempo, foi visto que seria legal aumentar isso, mas não se perder totalmente a questão da disputa direta, sabe? Então, por isso que hoje se pega 50% das notas do brasileiro e 50% pode ser de notas de outros eventos. Entendi, faz sentido. Bacana. Das etapas aí desse ano, além do campeonato mundial, né, que seria o principal, todas essas etapas que tem no ano, assim, você também pretende participar de algumas para treinamento e tal? Qual que é o teu planejamento e o calendário para esse ano? Esse ano eu vou para Castelo, no PWC, eu estou indo de novo para o PWC, Sim, fazer essa etapa agora. Isso, daqui a 2 semanas a gente está embarcando para Castelo. Eu abri mão, eu estava pré-inscrito para o PWC da Espanha também, que pelo nosso projeto do estado aqui, pelo Pro Sport, tudo, a gente conseguiu aprovar legal e a gente conseguiu colocar a etapa do PWC da Espanha. Então eu ia ir para o PWC da Espanha, eu e mais o Jarbas também e o Lúcio, que estariam na disputa aqui. Só que com a minha vaga para o Mundial saiu, ficou muito em cima para fazer o PWC da Espanha e o Mundial. Porque que acontece, cara, com 1 semana de intervalo. Então, se tu vai para a Espanha, não tem, porque tu tá lá na Espanha, voltar para o Brasil e 4, 5 dias depois embarcar para a França. Então, ficaria muito, muito corrido, né? E ficar 30 dias fora do trabalho, fora de tudo, aí fica complicado. Então, eu optei em ir apenas no Mundial, abrir mão do PWC da Espanha. Esse você fala é o de Yelmo, lá, aquele
De 13 a 18 de junho, será? Não, esse aí da Espanha, peraí que eu tô com o site aberto aqui, é maio, 6 de maio, 6 a 13 de maio, é o PWC da Espanha. 6 a 13. Isso. E daí o Mundial já começa no dia 20. No dia 20 tem que estar lá na França para fazer o Mundial. O cara Daí ficou muito corrido para participar. Pois é, o cara, por exemplo, não sei, você já pegou um ano assim na tua vida de piloto, que nem eu tô vendo aqui o PWC, né? Pô, a gente tem aqui, ó, 18 a 25 de março, Castelo. Goval, de 2 a 8 Mas de abril. Goval é pré-PWC, né? Pré-PW. Isso. Estou vendo todos, o PW e pré. Daí pega Lahar, aqui acho que é Espanha, Isso. 6 a 13 de maio. Daí tem o pré-Spanish, de novo, 13 a 18 do 6. Tem Romênia, 16 a 23 de junho. Daí tem Brasov, de novo, 24 a 1 do 7. Daí tem Turquia, 29 de julho a 5 de agosto. Daí tem Romênia, de novo, 13 a 19 de agosto. Aí tem a França, que é 26 a 2 de setembro. Mas E sul da Coreia, ainda 6 a 14 de outubro. Assim, olha, quem vai disputar o PWC, muitas vezes só precisa disputar uma etapa, porque são os 20 melhores de cada etapa que vão para a superfinal para definir quem é o campeão do PWC, entendeu? Então você não precisa disputar todas as etapas, você tem que conseguir ficar entre os 20 de uma delas. Ano passado, por exemplo, alguns brasileiros, para conseguir disputar a superfinal, eles não tinham conseguido no Brasil. Aí eles foram para a Romênia, se eu não me engano, né, Rony? Sim, foi na Romênia. Na Romênia conseguiram ficar entre os 20 para poder disputar a superfinal, entende, Leandro? Então, assim, você não precisa disputar todas as etapas para ganhar um campeonato desse. É diferente do campeonato regular, do Gaúcho, do Paranaense ou até do Sul Brasileiro, entende? Sim. Você tem que ficar bem posicionado em uma só. Ficando bem posicionado em uma só, se você quiser participar de outra, é claro, você pode ir e tal, mas o que importa mesmo, daí para ser o campeão, é a superfinal, entende? Você veja, Ailton, que essa fórmula não foi sempre assim, tá? Tinha alguns anos onde o PWC era ponto corrido. E como tinha muita até prova 2008. na Europa, até 2008, né, Rony? 2009 foi o primeiro ano que mudou o modelo do PWC. E daí ganhava quem conseguia correr todo o circuito europeu, né? Ou seja, eram os pilotos europeus. E daí eles quiseram fazer as seletivas continentais e daí a superfinal. Eu acho que democratizou, né? Acho que ficou mais justo. Né? Sim, nos inícios dos anos 2000, ali até 2000 eu acho que 2002 a 2008, cara, tu pode ver o Frank foi um piloto que voou PWC direto, né? Ele figurou entre os top 3 várias vezes no PWC, mas tinha que correr todas as etapas, e eram sempre 5 etapas no ano, espalhadas aí pelo mundo afora. 5? E essa questão de eram 5, Uhum. Agora são 5 eliminatórias, vamos dizer assim, seletivas, né? Que classificam e pegam os 125 melhores para fazer a superfinal. Ou seja, o nível da superfinal é altíssimo, né? É altíssimo. Eu sei que foi 2009 o primeiro, porque eu consegui me classificar nessa primeira vez que teve. Eu classifiquei em Valadares, na etapa do PWC, e daí nós fomos para a Itália fazer a superfinal. Foi eu, o Alf, o Washington, o Frank e a Camila. Nós estávamos classificados, a gente foi para a Itália fazer essa superfinal aquela vez. Uma pergunta da seleção, Rony. A seleção eu vi que são 4 homens e são 3 homens e uma mulher, no caso. O Saladini, você e o Barros e a Marcela. A seleção Isso. assim? São 3 homens e uma mulher, ou a Marcela entrou na vaga conquistada na bancada mesmo? Não, são assim, sempre tem a vaga do feminino também. Então ela entrou porque ela é a número 1, né? Número 1 feminina no país. Do Brasil. Isso. Mas ela tá muito Brasil posicionada também, né? Ela acho que tá em 7º, né? Exato.
Como o Brasil está muito bem posicionado no ranking da FAI, o Brasil oitavo, o pessoal acredita que vai ter mais uma vaga para o Brasil, que daí vai ficar com o Érico, essa vaga aí. Porque já foi liberado um prazo para fazer o pagamento das inscrições, e daí quem não, daqui a pouco tem desistências e coisa, o pessoal não paga, anda ali, se espera, como é um brasileiro, né, normal, mesmo procedimento PwC. E daí, abrindo mais vagas, começa a redistribuir de novo as vagas para os melhores colocados perante a FAI. Então, se tiver mais 4 desistências apenas, o Brasil ganha mais uma vaga. Olha só que legal. Seria excelente, hein? Seria bem legal ganhar mais uma vaga. Você e a seleção, desculpa, Helena, pode e a falar. seleção tem um time líder que não participa voando, mas seria uma espécie de técnico da seleção, assim, que vai junto também, né? Isto. O ideal seria, né, Hilton? O ideal seria. Acontece que, vamos dizer assim, hoje no Mundial, para me inscrever um time líder, são mais 270 euros, tá? Para ter um time líder oficial, para participar de reuniões, para estar representando junto. Se não tem, os pilotos têm que fazer esse papel de time líder e se envolver com a parte burocrática, vamos dizer, né? Porque todo dia no Mundial, de manhã cedo, tem reunião. E quem participa dessa reunião para representar tudo é o time líder. E o país que não tem, daí algum piloto tem que fazer essa função. Quanto à questão de em voo, tudo, eu acho que é legal. É legal ter alguém para escutar, para trocar umas ideias antes, né, do voo e até em voo, para ir discutindo e alinhando o que vai se fazer durante a prova, né? Pensando nessa questão de um técnico e coisa, né? O apoio, eu acho que é importante também, além do team leader, um apoio geral para os pilotos, assim, porque você não é só voar, né? Você tem toda uma preocupação, você está num outro país, outra língua, estrutura, questão de tudo que você tem que deixar preparado para você poder voar naquele dia com a cabeça tranquila, assim. Normalmente não sei se é importante, ou se tem alguma equipe de suporte para a seleção, assim, que esteja junto ali, acompanhando a seleção e dando esse suporte. Para resumir essa situação, o ideal sempre é isso, né? Só Sim. que, o que acontece? Quem hoje vai pagar do seu bolso para ir passar 18 dias na França para ajudar o time brasileiro com isso aí, para ser um treinador, para ser o cara que vai estar presente nas reuniões ou vai estar fazendo uma função de organização, de modo geral. Então, acho que tudo envolve dinheiro mesmo, sabe? Porque ninguém vai deixar de viver a sua vida para ir gastar o seu dinheiro para ir para lá. Agora, se tu tem um apoio para toda a equipe, é diferente, porque daí tu pode contratar, tu pode remunerar essa pessoa para fazer a função, fica interessante. Esse ano se tem um projeto, né, que está aprovado, só que está em processo de captação de recursos ainda, para conseguir fazer o financiamento da equipe brasileira para o Mundial. Já foi arrecadado uma parte do valor, mas tem 10% arrecadado, algo assim. E tá na batalha ainda para se conseguir mais este apoio para poder daí sim levar um time líder, vamos dizer assim, de uma forma oficial, levar toda uma equipe, um staff por trás, né? Uhum. Isso é um apoio governamental. Isso, é um projeto, lei de incentivo, né, que o pessoal está tentando captar o recurso. Ele está aprovado há bastante tempo já, e o pessoal está fazendo a captação aí, para ver se consegue apoio. Hoje, Horn, tem uma pergunta aqui deixa eu ver se foi o Uto que perguntou. Alguém perguntou aqui, quem seria um bom técnico atualmente, se fosse para
escolher um técnico para a seleção hoje, que não vai voar, mas vai apoiar a seleção. Cara, eu acho que não é puxar a brasa porque que é daqui ou não, sabe? Tirando essa parte aí, eu acho que o Flavinho, porque o Flavinho teve muito tempo longe das competições. Vocês que também voam aí, vocês vão saber, vão se lembrar disso. Flávio voou muito tempo competição e se afastou, ficou mais de boa, vamos dizer assim. E ele voltou de uns anos para cá a competir de novo, tá voando de Zeno, tá competitivo e tá gostando assim da brincadeira de novo, né? E, e ele que se motivou muito com essa questão aí dos nossos projetos que a gente tem aqui da GVL, do time GVL, e, cara, ele tem estudado, tem analisado condição, vai atrás e prepara o pessoal para sair para fazer cross no interior do estado. Então, ele está muito motivado nessa questão. Eu acho que seria um bom nome hoje para ter frente a isso, para ajudar uma equipe brasileira. Uma correção, foi o Guga que fez essa pergunta aí. Foi o teu conterrâneo aí também. E é um bom nome, com certeza. Flavinho é um nome extremamente respeitado aí no meio, com muito conhecimento, né? Conhecimento profundo do esporte, uma vida, né? Dedicada para o esporte. E realmente, com certeza, daria um apoio excelente para a seleção. Muito bem escolhido. Exato. Desculpa, cara. Uma pergunta. Eu já tive o privilégio de voar junto com a equipe gaúcha. E eu sei que vocês vão com uma equipe mesmo, entende? De relatar, olha, estou em tal posição, aqui tem uma técnica, e funciona uma equipe assim. E sei também que a equipe que está indo, Saladini, você, o Barros e a Marcela, nunca vou junto com uma equipe. E que o formato de voos deles não é parecido com o da equipe gaúcha, que eu acho que seria hoje o que a gente tem de melhor nível Brasil. Você acha que consegue implantar um pouquinho essa ideia da equipe gaúcha para eles, para tentar levantar um pouquinho as possibilidades da equipe brasileira lá? Qual que é a tua ideia sobre isso? É possível carregar um pouquinho dessa experiência? Sim, eu tô bastante otimista com isso, tá? A gente já teve umas conversas aí de nós, em particular, tudo, e com foco de todo mundo se doar pro time, né? Porque a gente sabe que é legal uma posição mais à frente, tudo num campeonato desse porte, mas a gente quer vai fazer o máximo para conseguir uma posição boa pro Brasil, entendeu? Então, eu acho que eles estando focado nisso, eu acho que tem grandes chances, sabe? Porque eu não vou mudar meu método. Para mim, isso é normal fazer. Eu acho que tem muita chance, sim, porque o ano passado, já no PWC de Baixo Guandu, a gente voou os brasileiros todos, bem dizer, na mesma frequência, e já rolou um pouco disso. O pessoal teve uma base de como foi, como a gente voa aqui, e com esse intuito, sabe? Então, agora em Castela, eu acho, a ideia é repetir, voar, juntar os brasileiros, fazer um briefing de novo antes de prova, fazer voo no rádio, passando posição, ajudando. A gente sabe que nem todo mundo ajuda, mas, cara, eu acho que a gente não pode se apegar na exceção e tem que trabalhar no grande grupo. E eu acho que tem tudo para ser um sucesso, sim, cara. Eu acho que o pessoal vai abraçar, sim. E você acha que rola um pódio lá para a equipe brasileira, cara? Claro que acha. Pergunta. Cara, é difícil, né? É difícil voar no local totalmente diferente, novo para nós tudo. O Saladini já voou lá, o Barra, se não me engano, não voou. Mas o Saladini tem uma bagagem muito grande, né? De voo na Europa, nesse tipo de competição. Então, acho que ele vai agregar bastante para nós aí. Como eu falei, eu acho que cada um vai levar o seu melhor, vai fazer o seu esforço para contribuir para o time, entendeu? Eu acho que vai ser interessante, vai ser interessante. Muito bom.
do pessoal que está na entrevista aí, no bate-papo. Não sei se alguém mais tem uma pergunta para fazer para o Horn. Horn, quantas vezes você foi campeão brasileiro? Cortou um pouco, o Leandro. Cortou, vamos lá. Primeira pergunta, coloquei que se alguém mais tiver perguntas aí para colocar, pode colocar ali no chat ou levantar a mão para perguntar. E eu tenho mais uma pergunta. Você, Horn, tem quantas vezes você foi campeão brasileiro? Eu fui uma só, em 2007. Só uma. Bati na trave em 2019, lá em Poços. Eu acho que foi uma das melhores etapas que eu fiz. E eu tenho mais aí umas 2, 3 vezes de terceiro colocado. Tem bastante aí no top 5. Mas campeão mesmo fui uma vez só. Uma época eu dei uma olhada no ranking, assim, no histórico, e via você sempre no top 5, ele estava sempre no alto. Mas para fechar o primeiro mesmo, é uma batalha e tanto, né? Eu pisar no número Muita coisa em jogo, né? É um ano perfeito. Exato, tem que ser perfeito mesmo, cometer o mínimo de erro possível, e se cometer erro, torcer para que os outros cometam mais erro que tu. A gente percebe nas etapas aqui, nas regionais, sul-brasileiro e tal, que uma pisadinha de bola, né? Já te coloca para quinto, para décimo, tá? Imagina num brasileiro, no mundial, né? Como que funciona essa dinâmica aí, realmente é muita concentração, muita dedicação e ser perfeito o tempo todo, com a cabeça sempre boa, né? Porque você acordou um dia ali, já dá um probleminha para resolver na empresa, você já começa antes do campeonato ali tendo que falar com um funcionário, sei lá o quê, resolver um BO, puta, o cara já vai para a prova com a cabeça mais ou menos. Acontece isso também, a gente, vamos dizer assim, sempre tem que dar uma trabalhada de manhã antes de sair para o café, de sair para a prova, tem que dar uma olhada em e-mail, WhatsApp e tudo, se não tem nenhum recado do trabalho, né, para dar um suporte ainda. E daí tem que sair focado para isso aí. E eu acho que, tipo, eu pego esse exemplo aí de Baixo Gandu do ano passado, que precisa ser perfeito, porque se tu pegar, como eu comentei antes, eu cheguei na sexta-feira, em sexto na etapa do PWC. Eu tinha matado a prova da quinta-feira. Então, emocional, não que eu tava assim, questão de se achar, não nesse lado, mas a confiança, né? Tu tá transbordando confiança. E aí vem o erro, sabe? Então, aí tu tem que estar muito concentrado e focado, porque tu não pode cometer um erro. Tu comete um erro, cara, tu te arrasa completamente. E nesse dia eu cometi um erro, eu completei a prova ainda. Completei na posição 96, né? Só que daí foi um descarte, acabou sendo descarte, né? E daí muda toda a tabela. Então tem que estar focado o tempo inteiro e nada que tá o externo assim pode te afetar. Bacana. Não sei se tem mais alguma... Hilton, tem mais alguma coisa para colocar aí? Cabelo? Não, eu acho que era isso. Vamos torcer bastante aqui, cara. Já vai acompanhar cada voo lá. Certeza. Vocês vão ter uma torcida grande, o Brasil inteiro aí torcendo, né? Porque é um sonho, né? É um sonho. A grande maioria aqui sonha um dia estar no teu lugar e representando o país. A gente sabe que é uma posição de bastante peso, né? Bastante responsabilidade. Acho que não só pessoal mesmo, mas você pensando no próprio país, né? Sabe que tem uma turma enorme aí olhando para você naquele momento ali, né? Então pode ter certeza que você não vai estar sozinho, vai ter muita força positiva aí, o Brasil inteiro aí torcendo e acreditando que vocês vão conquistar posições excelentes lá, é o nosso desejo, hein? Sim, eu tenho certeza que a torcida vai ser grande, cara, tenho certeza. É muito legal isso. A gente sabe o quanto evoluiu o nosso esporte em termos de transmissão, a questão dos trackers. Então, a gente consegue estar
vamos dizer assim, não é ao vivo, mas o pessoal está online, né? O pessoal está online na torcida sempre, de olho em tudo que está acontecendo. É muito legal isso aí. Vai diminuir a produção das empresas aqui no mês, com certeza. Com certeza. A gente já sabe disso. Luciano, muito obrigado, cara. Muito obrigado por abrir esse espaço aí, né? Participar junto com a gente hoje. Passar todo esse conhecimento aí, tua experiência, né? Espero poder ter tua presença mais vezes aí, o Guga, todo o pessoal aí que está de fora participando também, que contribuiu para a gente aí com as perguntas também. Agradeço. Não, obrigado, cara, obrigado. E eu tô aí para ajudar, como eu sempre falo, tô sempre para ajudar. Daqui a pouco a gente pode fazer aí lá do meio do PwC um dia, fazer alguma coisa assim sobre umas provas. Eu também estou na torcida ainda para que o Wilton consiga a sua vaga para estar lá junto. Cara, eu acho que eu tô jogando a toalha, cara. Faltam 8 pessoas na frente ainda, cara. Teria que muita gente desistir. Acho que só tem 3 vagas, 2 ou 3 vagas ainda. Cara, manda um e-mail para Laura lá e diz para ela agilizar aí, que o pessoal tem que comprar passagem ainda. Tem muita gente que tá alocado e não pagou. Mas Sim. eu acho que vão pagar, porque quem falou que vai pagar é desistir também em cima da hora, assim, é estranho, né? Mas vamos ver, de repente abre aí a vaga, se abrir a vaga no último dia, você vai me ver lá. O quarto está reservado junto com você, cama de casal, que eu te falei. Mas não é uma king size, cara, mas a gente dorme de conchinha lá. Não, tô na torcida para tu conseguir a vaga lá e daqui a pouco a gente pode fazer uma reunião dessas de lá, um dia de noite do hotel, ficar bacana aí para fazer um bate-papo. Interessante, hein? Interessante essa ideia. Achei muito legal mesmo. Um dia que você estiver mais tranquilo, matar a prova cedinho, assim, volta rápido pro hotel, lá faz o teu jantar e tal, e fala, ó, hoje eu consigo fazer um debrief rapidinho da prova. Beleza, vamos marcar isso sim. Legal. Bacana. Muito obrigado, Juan. Obrigado a todos aí, foi excelente para nós mais esse dia e que venham os próximos. Excelente campeonato mundial aí. A gente se vê aqui na Tangará e algumas coisas regionais aí que vão rolar. Isso, a gente tem bastante coisa ainda para se encontrar nas disputas aí ainda, né? Isso aí. Beleza. Valeu, pessoal. Um abração aí, tudo de bom. Obrigado a todos. Valeu, Rony. Valeu. Obrigado a todos aí. Valeu, Leandro. Valeu, Wilton. Valeu a todos. Abração a todos. Até breve. Ficou o pessoal que está dormindo na sala? Hilton? Eu tô de olho aqui para ver, para a gente dar nota 0 para alguns aqui, ó. Não, apaga a luz e sai de fininho assim, ó. Não, tem o Gueno aqui, tá aqui, ó, cara. O Lambari, ó. O Lambari vai ficar comigo no quarto em Valadares, cara. O Lambari. Ah, trocou já desisti da ideia já, cara. Esse negócio aí você chamou o Horn, pô. Não, o Horn é pro mas é outro PwC, evento, cara. Não tenha ciúmes. Ó, tô trabalhando ainda aqui, finalizando o serviço da fábrica. É passado, próximo. Caraca, não é hora de trabalhar, cara. Ganhar dinheiro, né, cara? Diferente de negócio. Falou, senhores. Foi massa aqui o Horn falando. Valeu, cara. Eu... Até. Tchau, tchau. Sucesso. Legal, né, Hilton?